E aí pessoal, vamos para as nossas correções de hoje então. Na questão 1 foi pedido para vocês relacionarem a Lei Eusébio de Queiroz com a imigração, o incentivo ao início da imigração no Brasil. Nós temos que lembrar que até então a mão de obra até 1850 era em sua grande maioria de escravizados que eram trazidos para o Brasil através do tráfico negreiro. A Lei Eusébio de Queiroz justamente proibiu o tráfico negreiro devido às pressões da Inglaterra, perseguição de navios negreiros, e ao Império, com medo de perder os seus parceiros comerciais ou até encontrar um conflito bélico por conta disso, acaba aderindo e proclamando a Lei Eusébio de Queiroz que proibiu o tráfico negreiro. É interessante lembrar que a Inglaterra não era boazinha, nossa, ela queria acabar com a escravidão porque era errado. Não, eles estavam pensando na questão comercial, eles queriam acabar com a escravidão, porque quanto menos gente que fosse escravizado, mais gente recebia salário, mais gente consumindo seus produtos, mais dinheiro para eles. Então a relação é justamente essa. Uma vez que acabou a escravidão, uma vez que acabou o tráfico negreiro, vai diminuir a quantidade de mão de obra. E aí os fazendeiros precisavam de pessoas para trabalhar nas suas fazendas. Por isso é que vai ser incentivada a imigração e as pessoas vão vir de outros países então para trabalhar no Brasil para suprir essa falta de mão de obra. E aí já comparando, o sistema de parceria, que foi na questão 2, eles iriam então receber o pagamento da sua viagem pelos fazendeiros e depois iriam trabalhar para pagar esses fazendeiros. Esse trabalho eles recebiam um pedaço de terra, eles tinham que plantar e colher o café, e tinha períodos do ano em que eles não podiam plantar nada, e aí não tinha lucro, e eles ficavam sempre devendo para o fazendeiro e acabavam consumindo até da mercearia, do mercadinho que o fazendeiro colocava ali perto da sua fazenda. E aí o tempo todo eles estavam devendo para o fazendeiro, acabava de pagar a viagem, tinha que pagar a conta de comida do ano anterior, acabava do ano anterior, tinha que pagar do outro ano e assim ia, então a dívida nunca acabava, não era benéfico para os imigrantes, por isso caiu em desuso. E só vai ser retomada a imigração para o Brasil a partir de 1870 com o sistema de colonato. E aí o colonato nós sabemos que é mais vantajoso para os colonos, já que eles recebiam então esses imigrantes um salário para plantar um pedaço da terra do fazendeiro, e desses salários deveriam pagar a passagem que o governo imperial pagou para eles virem para cá, que não foi o fazendeiro. Eles poderiam plantar e colher o café, receber bônus pela quantidade de café, e entre os pés de café eles podiam plantar outros gêneros, o que fazia eles terem mais dinheiro, e com o tempo, depois de vencido o contrato de trabalho, eles podiam ir embora e comprar um pedaço de terra ou abrir um negócio em outro lugar. É o que vai acontecer com muitos imigrantes. Na questão 3, nós tínhamos que marcar verdadeiro ou falso. Então, Dom Pedro II não interferia na política, uma vez que durante as regências o poder moderador havia sido extinto. Esta é falsa. Era uma das funções do poder moderador dissolver a Câmara dos Deputados em caso de necessidades, o que Dom Pedro II fez inúmeras vezes. Isso é verdadeiro. Durante o segundo reinado, a bandeira do Brasil sofreu algumas alterações, como a inclusão de 2 estrelas que representariam o Amazonas e o Paraná, também verdadeiro. Devido à sua autorização para dissolver a Câmara e convocar eleições, Dom Pedro II em algumas vezes apontado como líder que buscava o equilíbrio na política, atuando como uma balança entre os partidos políticos. Essa também é verdadeira. Então a sua resposta correta ficou a letra D. Falso, verdadeiro, verdadeiro e verdadeiro. E na questão 4 era para vocês explicarem o papel do romantismo e do indigenismo para a construção da identidade cultural do nosso povo durante o segundo reinado. Então lembrando que eles queriam criar aquela imagem de um povo acolhedor, um povo unido, de um povo heróico, onde vai entrar o indigenismo, sempre o índio retratado com essa pureza, essa vontade de defender o Brasil do herói, então para os brasileiros mais pobres, os brasileiros descendentes dos nativos, dos negros, olharem para eles como heróis, e se reconhecerem neles quanto brasileiros. E o romantismo era aquela escrita sempre retratando o Brasil como era de verdade, o nosso dia a dia, o nosso cotidiano, realmente para as pessoas entenderem isso, ser brasileiro e começarem a se entender como um único povo, beleza? Então, fiquem bem e bons estudos!